espera acontecer. Bom, eu vou inverter a pauta e gostaria que os depoimentos, dentro do possível, fossem mais curtos. Evidente que não pedi para falar primeiro, porque me sinta a primeira figura. Mas é uma questão de profunda emoção que me atinge quando se fala de anistia neste país. Anistia que, no meu entendimento, começou com o primeiro grito dos torturados nos porões da ditadura. Anistia que começou com o choro dos familiares que até hoje procuram o corpo de Luiz Maranhão. Com o choro dos familiares que até hoje procuram o corpo de José Silton, um jovem de 21 anos que eu vi nas batalhas estudantis de Natal e do Rio Grande do Norte, e que saiu como uma estrela ao cantar esta mesma canção, quem sabe faz a hora não espera acontecer, e que foi inventado como morto no enfrentamento com a ditadura. Mas eu posso dar um testemunho diante das entidades aqui presentes de que Silton foi morto da forma mais cruel e desumana. Seu corpo, depois de trucidado nas masmorras da ditadura, foi colocado ao lado de outros 3 companheiros dentro de um Volkswagen no Rio de Janeiro, e esse Volkswagen foi simplesmente incendiado. A anistia, a luta pela anistia, continuava também quando o grito de Emanuel Bezerra, um jovem pobre, um lutador, ex-presidente da Casa do Estudante aqui em Natal, que foi dado como morto no enfrentamento porque tentava reagir a uma suposta prisão em São Paulo. Ele já estava morto nos porões do regime no DOI-CODE em Recife, e da forma mais brutal. E eu quero, diante da Ordem dos Advogados do Brasil, de toda a entidade que esteja ligada aos movimentos pela defesa da vida, que a morte de Emanuel seja aqui denunciada pela maneira brutal como aconteceu, e nem seu corpo até hoje a família pôde ver. Na verdade, Emanuel Bezerra foi morto no DOI-CODE em Recife, e seu corpo foi cortado a tesouras, e ele morreu gangrenado, e depois foi dado um tiro de misericórdia sobre aquele que muitos de nós vimos tantas e quantas vezes levantar sua voz nas batalhas estudantis nos anos 60 contra o regime infame que se implantara em 1964. A anistia prosseguia, talvez com o último grito de agonia de Emanuel Bezerra. A anistia prosseguia também com o desaparecimento de um jornalista, de um dos maiores teóricos da esquerda brasileira, cujos trabalhos estão espalhados pelo mundo inteiro. E até hoje a família procura seu corpo.
ex-dirigente do Partido Comunista Brasileiro, depois fundador do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o jornalista Mário Alves, que foi empalado nos porões da ditadura e até hoje seu corpo não foi encontrado. Onde estará o corpo de Mário Alves? Onde estará o corpo de Emanuel Bezerra? Onde estará o corpo de Luiz Maranhão? Onde estará o corpo de José Silton? Eles sabem onde estão esses corpos. Mas o capuz que era colocado no rosto de cada torturado, e eu fui um deles, foi o capuz que se colocou diante e sobre a sociedade brasileira num período de obscurantismo, de ditadura brutal e infame. Mas algumas vozes também, além das vozes dos mortos, além dos gritos dos torturados, se levantaram inclusive aqui no Rio Grande do Norte, de maneira aparentemente quixotesca, como já foi dito. Mas essas vozes terminaram representando a soma de toda uma luta, que também eclodia e explodia no exterior. Com os movimentos dos exilados lá fora, com o movimento daqueles que conseguiram romper o cerco da repressão, com o movimento daqueles que não queriam nenhum crime contra a humanidade, que queriam apenas uma palavra só: justiça para o povo, justiça para o trabalhador brasileiro, justiça para o homem, justiça para um país permanentemente dominado por pusilânimes. E este momento é de um homem que não vem aparecer como mártir ou como herói, mas que vem pedir que a OAB, a Comissão de Justiça e Paz, os homens comprometidos com a liberdade, e reproduzindo até Tiago de Mello, para que ela não seja uma palavra escrita a carvão nas paredes do nosso país, mas a liberdade pura, a liberdade do homem, com o direito de ser aquilo que ele queira, o pensamento, na luta, desde que este pensamento voltado para a justiça e a igualdade entre os povos, entre as gentes, eu pediria que não se considerasse a anistia concedida por conveniências políticas conjunturais como uma anistia total e restrita. Uma anistia que não atingiu apenas os mortos, mas atingiu famílias, mas que atingiu um povo que desconhecia o que ocorria por trás das grades dos porões. Eu pediria que a OAB olhasse, buscasse quais os caminhos de se defender a vida, resgatando o direito que os mortos, cujos corpos não foram encontrados, ainda têm, e suas famílias, e o povo como um todo reclama. Eu não posso aceitar que aqueles que dilaceraram os seres humanos, que degradaram os seres humanos, que corromperam os seres humanos, em nome de uma falsa democracia, recebam uma anistia em nome de uma paz
que apenas a dos cemitérios, onde alguns clandestinos cemitérios escondem corpos, até de conterrâneos nossos, que nunca, jamais foram encontrados, embora reclamados. Então eu chamaria a atenção disso. Mas ao mesmo tempo, para terminar, eu não venho pedir vinditas desnecessárias. Eu não venho pedir vingança contra os carcereiros, que são a chamada arraia miúda, que são aqueles pequenos beleguins e capachos que não podem fugir a determinações que vêm de cima. Eu não tenho nenhum ódio, nenhum ranço, nenhuma raiva, mas quero dizer que é preciso entender que nós só resgatamos a dignidade de um povo e de um país quando resgatada também a verdade histórica de um país. Doa em quem doer. E eu posso e assumo aqui, diante do Rio Grande do Norte, representado por segmentos tão importantes, venho reclamando, venho denunciando, venho tentando romper este círculo de ferro do silêncio para dizer, como ex-clandestino, como ex-preso político, e vejo aqui companheiros que foram companheiros meus da própria colônia penal João Chaves. No ano de 1973, eu vejo aqui companheiros de outras lutas também. Mas não posso calar. Não acho que a dignidade deste país e de um povo esteja resgatada diante de silêncios que possam parecer túmulos, os túmulos até clandestinos, onde estão escondidos corpos de brasileiros que tiveram a coragem, num momento difícil, jovens inclusive ou velhos, que se levantaram contra o regime, até pegando em armas. E há hoje ainda, neste país e neste regime, muitos galgando ainda, outros já, no topo de alguns cargos importantes deste país, que foram não apenas partícipes, mas foram dirigentes de um processo de obscurantismo, de um processo de tortura. De um processo que levou à morte e às prisões tantos e tantos brasileiros. Só em 1972, no exterior, dentro de uma pequena revista chamada, ironicamente, de FBI, ou seja, Frente Brasileira de Informações, lá fora, nós sabíamos que 468 brasileiros já haviam sido mortos nas prisões do país. E tínhamos nome e referência e as formas pelas quais eles morreram. Enquanto isso, continua exercendo patente de general neste país, um dos maiores torturadores da história da República Brasileira. Um cidadão que na calada da noite, nos porões do regime no DOI-CODE em Recife, usava o nome de Dr. Fernando. Dr. Fernando, que chegava ao requinte de ler a Bíblia antes de submeter um prisioneiro político à tortura, ao choque elétrico, ao pau de arara. Pois este Dr. Fernando não é outro senão, e faço questão de fazer esta denúncia, porque é um crime contra a humanidade que alguém tão sádico permaneça pousando de democrata e defensor da ordem e da soberania nacionais.
O verdadeiro nome dele, que na época era Coronel Curcio Neto, hoje é general. E está na ativa. E a ele, responsável direto pelas torturas que sofri, pelas torturas que outros sofreram no boicote, pelas torturas que levaram à morte Emanuel Bezerra, pelas torturas que levaram à morte um jovem chamado Mata Machado, à época dirigente da Ação Popular, e que eu vi trucidado, já banhado em sangue, por erro dos próprios torturadores, que me colocaram equivocadamente no mesmo local e na mesma cela. Estes crimes não podem permanecer impunes em nome de uma falsa paz nacional, em nome de uma falsa democracia que não será construída sem o respeito à dignidade daqueles que entregaram suas vidas e que foram trucidados pelos que, entre muitos, defendem e condenam os que tentam denunciar esse tipo de crime. E a isto chamam de revanchismo. A isto, senhores, eu chamo de dignidade, de resgate da história de um povo, de uma gente. E falo como um homem que sente na carne, que sente na alma e que sente no coração o que todos os companheiros que ainda deverão prestar seus depoimentos deverão ter passado. Eu quero agradecer e dizer a vocês, com toda a honestidade, com toda a sinceridade, a anistia é ótima. A defesa da vida é excelente. Mas eu não acredito que nenhum advogado, eu não acredito que nenhum ser humano, eu não acredito que nenhum cristão, eu não acredito que nenhum comunista possa se sentir realmente livre se considerar que a indignidade e a violência contra o ser humano desarmado, sem ter o direito de ver quem é o seu algoz, permaneça impune. E é em nome dessa dignidade e em respeito aos companheiros, aos lutadores do povo que já passaram pelos porões do regime e aos que morreram, que eu digo, eu quero ajudar a defender a vida, mas eu não quero morrer sem denunciar os que atentaram e praticaram contra a vida um crime contra a própria humanidade. Muito obrigado.